Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da cintura escapular e do complexo do ombro. Se você tem interesse por conteúdos como esse, de anatomia, fisiologia e outros conteúdos aí voltados para estudantes e profissionais da saúde, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque semanalmente a gente vai estar lançando e postando conteúdos novos para vocês, beleza? Felipe, o que significa então complexo do ombro ou cintura escapular? Quando a gente começa a estudar então o sistema esquelético, e na verdade quando a gente está estudando anatomia, uma das primeiras coisas que a gente estuda então é o sistema esquelético. Por que o sistema esquelético? Porque na verdade o sistema esquelético é o grande responsável pela estruturação do nosso corpo. Então toda vez que a gente começa a estudar a anatomia humana, o primeiro sistema que a gente estuda é o sistema esquelético. E todo estudo nosso, independente se ele é do sistema esquelético, do sistema cardiovascular, ele sempre vai ser feito em anatomia no sentido crânio, caudal, médio, lateral. Então, quando a gente começa a estudar então o sistema esquelético, a primeira coisa que a gente estuda então é o esqueleto axial, que são então todos os ossos que formam o eixo central do corpo. Então aqui a gente tem representando então o nosso sistema esquelético axial, o crânio, mandíbula, todos os ossos da coluna vertebral, cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, mais a caixa torácica então, que vai ser formado pelas costelas e pelo osso externo. E o que seria um esqueleto apendicular? Então o esqueleto apendicular nada mais são então do que os ossos que compõem os membros ou os apêndices. Então vão ser os ossos que compõem os apêndices superiores, que a gente vai ter então húmero, rádio, ulna, os ossos do carpo, metacarpo e falanges. Então os ossos do carpo são os ossos do punho, o metacarpo são os ossos da mão, as falanges são os ossos dos dedos. A gente vai ter no antebraço o rádio e a ulna, beleza? Então isso aí é o que a gente chama então de esqueleto apendicular superior. E o meu esqueleto apendicular inferior, que a gente não vai conseguir ver então porque está aqui embaixo, a gente vai ter então o osso da coxa, que vai ser o nosso fêmur, a gente vai ter a patela, que vai ser o osso anterior do joelho, a gente vai ter na perna a tíbia e a fíbula, né, que são os ossos então da perna, a tíbia é o osso medial da perna e a fíbula o osso lateral, e depois a gente vai ter os ossos do tornozelo e do pé. Assim como na mão os ossos do punho eram chamados de ossos do carpo, lá no tornozelo então os ossos do tornozelo vão ser chamados então de ossos do tarso. E aí a gente vai ter lá 7 ossos do tarso: talos, calcâneo, navicular, cuboide e os 3 cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Depois a gente vai ter os ossos do pé, metatarsos, e depois a gente vai ter as falanges, então, que são os ossos dos dedos. Felipe, por que você está recapitulando isso tudo com a gente? Na verdade, porque a gente vai falar de cintura escapular. E eu não falei para vocês das cinturas, eu falei do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. Então, o que são as cinturas? Então, na verdade, a gente tem duas cinturas, que é o que a gente chama de cintura escapular e cintura pélvica. O que é a cintura escapular? Cintura escapular, então, vai ser formada, se a gente está pensando em sistema esquelético, pelos ossos que fazem a articulação ou a transição entre o esqueleto apendicular superior e o cintura pélvica vai ser formada, então, ou composta pelos ossos que vão articular o membro inferior ao tronco. Só que a articulação do membro inferior ao tronco vai ser uma articulação que vai se dar, então, entre o fêmur, que vai ser o meu osso da coxa, e o sacro, então, que vai ser o meu osso, que vai representar, então, o nosso esqueleto axial. Já quando a gente fala de cintura escapular, a gente vai ter que articular esse membro superior, que no caso aqui vai estar representado pelo húmero, ao tronco. Só que aqui eu tenho minha caixa torácica, então eu vou ter que ter dois ossos que abraçam a caixa torácica, fazendo o que então? Articulando o membro superior, que está representado pelo húmero, que é o osso proximal do meu membro superior, ao tronco que está aqui representado então pela minha caixa torácica. Então, o que a gente chama de cintura escapular quando a gente está pensando em esqueleto, ou seja, em sistema esquelético? Então, a gente considera a cintura escapular como sendo a escápula, que vai ser aqui o meu osso posterior. Então, aqui posteriormente eu vou ter a minha escápula,
e depois a gente vai ter ainda a minha clavícula. Então, em cada uma das cinturas escapulares, eu vou ter uma escápula que vai ser o meu osso posterior e a clavícula que vai ser o meu osso anterior. E essa escápula e clavícula, elas abraçam a caixa torácica. E ao abraçar a caixa torácica, então elas fazem uma transição. Transição entre quem? Transição entre o húmero, que é então o esqueleto apendicular superior, mas na verdade é o osso proximal do esqueleto apendicular superior, com a caixa torácica, que vai ser sistema esquelético axial. Então aqui a gente vai ter a nossa cintura escapular, que é um complexo, então uma região de transição. Beleza, Felipe, então a gente já viu aqui a cintura escapular, e eu sei então que a cintura escapular, se eu estiver pensando em ossos, ou seja, em sistema esquelético, nada mais é então do que o ponto de transição. Beleza. Mas onde entra então essa nomenclatura de complexo do ombro? E por que complexo do ombro? Porque quando a gente está estudando o sistema articular, a gente caracteriza como articulação o ponto de junção entre dois ossos. Então, o que é uma articulação? Ponto de junção entre dois ossos. Qual é a finalidade de uma articulação? Permitir mobilidade entre esses dois ossos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho algumas articulações. Então, aqui eu vou ter uma articulação entre a clavícula e a escápula, mais especificamente entre a clavícula e o acrômio da escápula. Então, a gente vai ter a nossa articulação acrômio-clavicular. Aqui eu vou ter uma outra articulação, que vai ser a minha articulação da clavícula com o osso externo, a minha articulação externo-clavicular. E aqui eu vou ter uma outra articulação, que é a minha articulação da cabeça do húmero, ou seja, do húmero, que representa então o esqueleto apendicular superior, com a escápula, que ela pode ser chamada tanto de escápulo-humeral quanto de glenohumeral. Por que glenohumeral? Porque vai ser a articulação entre a cavidade glenoide, que é um acidente ósseo, então, muito importante da minha escápula, com a cabeça do húmero. Então, essa articulação ela vai ser a principal articulação do complexo do ombro. Felipe, como assim complexo do ombro? Porque quando a gente está vendo aqui o ombro como um todo, vocês podem notar que a gente não tem uma articulação, a gente tem um conjunto de articulações. Então, só as articulações que eu já falei para vocês, crômio-clavicular e glenohumeral, são todas articulações do complexo do ombro. Então, a gente tem várias articulações e cada uma dessas articulações vai ter os seus movimentos específicos. Então, eu tenho os meus movimentos e as minhas características de glenohumeral, os meus movimentos e as minhas características de acrômio clavicular, de externo clavicular. Felipe, não está faltando nenhuma articulação aí no complexo do ombro para a gente, não? Tá faltando uma articulação, só que ela não é considerada uma articulação estrutural, mas nem por isso ela deixa de ser importante, muito pelo contrário, ela é uma das articulações mais importantes do complexo do ombro, atrás só da articulação glenohumeral. Felipe, por quê? E quem é essa articulação? Então, essa articulação, então, que na verdade não é uma articulação estrutural, a gente chama de uma articulação funcional, é o que a gente chama, então, de articulação escápulo-torácica. Então, estou virando ele aqui para vocês. O que vai ser, então, a minha articulação escápulo-torácica? É a articulação entre a minha escápula e a relação de mobilidade da escápula com a coluna torácica. Então, o que a gente percebe aqui? Eu vou ter uma escápula de cada um dos lados, que vai ser o meu osso posterior, então, da minha cintura escapular. E essa escápula ela tem que ter mobilidade. Então, existe uma relação de mobilidade entre a escápula e a torácica. Se eu tenho uma relação de mobilidade, eu posso falar que eu tenho uma articulação. Mas por que ela não é uma articulação estrutural e sim uma articulação funcional? Porque ela não tem componentes articulares. Então, aqui eu não tenho cápsula articular, eu não tenho líquido sinovial, eu não tenho ligamentos, eu não tenho bursas, eu não tenho nenhuma estrutura que caracterize essa cápsula torácica como uma articulação estrutural. Mas ela vai ser uma articulação funcional e uma articulação funcional muito importante. Por que isso? Porque, na verdade, a escápula ela tem muitos movimentos. Quais são os movimentos da escápula, então? Se a gente está pensando em articulação, todas essas articulações têm seus movimentos. Então, a gente pode falar que a articulação da escápula ou a escápula torácica também possui seus movimentos. Que movimentos são esses? Então, a minha escápula tem capacidade de fazer elevação,
A minha escápula tem capacidade de fazer depressão. Eu tenho um movimento que é o movimento da escápula a gente chama de retração da escápula. Eu tenho um movimento da escápula em direção oposta à linha média, ou seja, se afastando da linha média, que é um movimento que a gente chama de protração. E eu tenho ainda os movimentos giratórios da escápula, que a gente pode chamar de abdução da escápula ou rotação externa, quando ela está fazendo esse movimento. E eu também tenho o movimento de aproximação do ângulo inferior, que é o que a gente chama de adução da escápula ou rotação interna da escápula. Então a escápula faz elevação, faz depressão, faz protração, faz retração, faz abdução e faz adução. Felipe, mas por que quando a gente fala, então, quando a gente está estudando o complexo do ombro, a gente não fica dando ênfase para os movimentos da escápula? Porque, na verdade, a principal articulação do nosso complexo do ombro é a nossa articulação glenomeral. Por que ela é a principal articulação? Porque a glenomeral vai ser a articulação mais móvel, né? Então, assim, toda vez que a gente pensa em osteocinemática, e osteocinemática nada mais é, então, do que o movimento dos ossos no espaço, eu estou pensando, então, no deslocamento do segmento do meu apêndice superior no espaço. Então, quais são os movimentos que eu vou fazer com o meu membro superior? Então, vou ter movimento de flexão de ombro, movimento de extensão, movimento de abdução, movimento de adução, movimento de rotação interna e movimento de rotação externa. Aonde acontecem esses movimentos? Na articulação glenomeral. Então, em cada um dos lados, ou em cada articulação glenomeral, eu vou ter esses movimentos. Movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de rotação interna, movimento de rotação externa, movimento de adução e movimento de abdução, e ainda a somatória de todos os movimentos, que é o que a gente chama de circundução. E onde entra a escápula nessa brincadeira, então? A escápula ela entra como acessória. Acessória como? Isso significa que todos os movimentos da glenomeral, apesar da glenomeral ser uma articulação muito móvel, ela tem algumas restrições de amplitude de movimento. Então, eu consigo fazer movimento de abdução glenomeral? Consigo, até certo ponto. Eu consigo fazer movimento de flexão glenomeral? Consigo, até certo ponto. Consigo fazer movimento de extensão? Até certo ponto. Rotação interna, mesma coisa. Rotação externa, mesma coisa. Ué, Felipe, mas quando a gente está estudando o complexo do ombro, a gente aprende então que o ombro, ou no ombro, a gente faz 180 graus de abdução, ou seja, eu consigo colocar minha mão lá para cima em 180 graus, eu consigo fazer 180 graus de flexão, eu consigo fazer muitos graus então de rotação interna, quase 90 graus de rotação interna. Esses movimentos todos, eles não são derivados da glenomeral? Não. É aí que entram então as articulações acessórias, principalmente a articulação escápulo-torácica. Como assim? Esses movimentos, então, da articulação glenomeral, eles têm algumas limitações, dependendo do sentido, ele pode ser uma limitação ligamentar, pode ser uma limitação óssea ou pode ser uma limitação de qualquer outra estrutura. Um exemplo mais clássico disso. Toda vez que eu estou fazendo a abdução, a gente tem um acidente ósseo lateral no úmero que é chamado de tubérculo maior. E aqui eu tenho um acidente ósseo da minha escápula chamada de acrômio. Por baixo do acrômio, ou no espaço que a gente chama de espaço subacromial, passando por aqui, eu tenho um importante músculo do manguito rotador, que é chamado de músculo supraespinhoso. Então, o que acontece? Como o músculo supraespinhoso ele sai da fossa supraespinhal e se insere no tubérculo maior, toda vez que eu estou fazendo abdução do ombro em posição neutra, os primeiros graus de abdução são de movimento só da glenomeral. Só que quando ele chegar aproximadamente em 60 graus, esse tubérculo maior ele começa a subir e, consequentemente, ele vai reduzindo o espaço subacromial. Consequentemente, ele vai ter uma limitação de movimento que vai ser gerado, então, pelo tendão do supraespinhoso. Então, o que eu preciso fazer? Depois dos 60 graus de movimento de glenomeral, o que acontece para eu completar o meu movimento? A gente começa a ter movimento, então, da escápula. Então, a minha escápula começa a fazer uma rotação lateral
ou uma abdução, projetando a cavidade glenoide superiormente. E a partir do movimento que eu tenho uma projeção superior da cavidade glenoide, eu vou estar facilitando. Então, o que a gente pode afirmar, então? Que de 0 a 60 graus de movimento de abdução, eu tenho a abdução de glenomeral, que de 60 até aproximadamente 120 graus de abdução são derivados, então, ou são funções da minha articulação. E que depois disso, então, os últimos graus de abdução, quando a gente está fazendo isso aqui, eu vou depender, então, de uma leve inclinação de tronco para compensar e projetar isso lá para cima. Aí entra, então, a grande função do complexo do ombro. Então, lembra que eu falei para vocês, o que é o complexo? Um conjunto de articulações, mais um conjunto de articulações que trabalha com uma finalidade comum. Qual é a finalidade comum do ombro? Projetar o membro superior no espaço, ou seja, projetar o húmero no espaço. Só que para projetar o húmero no espaço, eu vou depender de uma somatória de movimentos. Somatória de movimento de glenomeral, somatória de movimento de escápula torácica, somatória de movimento de acromioclavicular e somatória de movimento de externo clavicular. E, consequentemente, se todo mundo estiver se movimentando adequadamente, eu consigo fazer uma boa projeção, então, do meu membro superior no espaço. Independente se eu estou fazendo flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa ou circundução. O que acontece? E por que a glenomeral ela é a principal articulação, então, do complexo? Porque os primeiros graus são todos dela, né? Então, toda vez que a gente começa o movimento de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa, esse movimento ele é exclusivo da glenomeral. A partir do momento que a gente vai atingindo uma certa amplitude, as outras articulações, então, que são articulações acessórias, elas vão complementando esse movimento. E, consequentemente, quanto maior for a complementação, então, desse movimento, maior vai ser a amplitude de movimento do ombro como um todo. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação, ou seja, através de uma inspeção, o que a gente vai ver? A gente vai ver arco de movimento para flexão, para extensão, para adução, para abdução, para rotação interna e para rotação externa. Beleza, estou vendo um monte de arco de movimento, mas eu estou falando do complexo do ombro como um todo. Agora, se o ombro ele tem uma restrição para abdução, eu tenho que avaliar se a restrição é da glenomeral, se a restrição é da escápula torácica, se a restrição é da acromioclavicular ou se a restrição é da externo-clavicular. Felipe, como é que eu faço para saber qual é o problema ou qual articulação está com problema? Eu tenho que avaliar articulação por articulação e saber em que ângulo de movimento cada articulação trabalha. A partir do momento que eu entendo um pouco de biomecânica e que eu sei correlacionar o ângulo de movimento específico que cada articulação trabalha, eu consigo então determinar qual é a articulação que está falhando, qual é a articulação que está trabalhando menos e, consequentemente, qual é a articulação então que está comprometendo a mobilidade então do complexo do ombro como um todo, beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês. Nessa videoaula, então, a gente falou um pouquinho sobre complexo do ombro e cintura escapular, mais especificamente sobre a relação da cintura escapular com o esqueleto apendicular superior, com o esqueleto axial e a relação das articulações e dos seus respectivos movimentos quando a gente pensa, então, em mobilidade do complexo como um todo. Beleza? Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixem também seus comentários, sugestões de tema, que a gente semanalmente está preparando conteúdo para vocês e todo o conteúdo preparado ele está sempre direcionado para os pedidos e para os comentários que a gente tem recebido no nosso canal. Se você tem interesse por mais conteúdos, como conteúdos em texto e banco de imagens, acesse o nosso site que vai aparecer aqui para vocês, que lá no site vocês vão ter acesso tanto a videoaula quanto a material em texto e banco de imagens. E aqui vão aparecer para vocês também as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no site. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.